Olá, muito bom dia. Sou o Fábio Fernandes. Bem-vindo ao meu canal Fábio Fernandes Teologia. Bora começar? Então, vamos falar sobre Lucas. Vamos continuar. Agora um episódio em que vou falar de um homem de Deus, apóstolo, um dos apóstolos de Jesus Cristo, chamado Simão Pedro. Pedro significa rocha e foi um dos primeiros apóstolos ao qual Jesus chamou. E além disso, ele, Simão Pedro, foi-lhe dada a chave para constituir, para levantar a igreja de Jesus em Israel. Então, o que eu vos quero desafiar é a lerem comigo esta passagem bíblica que está em Lucas 24, 34, um versículo. Hoje eu não vou estender muito, vou só dar esse versículo e vou-vos dar uma reflexão para a vossa vida. Se vocês quiserem partilhar nos comentários, eu não falei no último vídeo, mas se vocês quiserem falar como é que está a ser a experiência de estudar a Bíblia, as Santas Escrituras, com o Fábio Fernandes Teologia, digam que vai ser um prazer dar testemunho de Cristo sobre este canal. Este canal serve para edificar, ou significa edificar, segundo a palavra de Deus, é motivar, impulsionar-vos para mais profundidade da palavra. Segundo o passo é para vos incentivar a ter uma vida com Deus, uma vida com Cristo, segundo a palavra. E terceiro, para vos ensinar todas as Santas Escrituras daquilo que me foi conhecido e daquilo que me foi-me feito o chamado de Deus para as nações. Amém? Então, Fábio Fernandes Teologia é o meu canal. Quem não me conhece, ainda é a primeira vez, não me viu nunca na vida, nem pessoalmente, nem na Igreja Batista Renovada de Algés. Já agora eu sou da Batista Renovada de Algés, ao qual é pastoreado pelo Roberto e Paola, ok? Em que tem uma cobertura, ao qual a cobertura é o Bispo Rogério Rocha e também a pastora Anabela, que também tem uma cobertura, que é o apóstolo Celso e sua família e sua esposa, ao qual estão no Brasil. Tá? Um abraço a todos vocês, amigos e amigas, que dispuseram-se a partilhar os vídeos, o canal. Quanto mais pessoas nós alcançarmos, mais pessoas vão conhecer a palavra de Deus e por si só o canal será mais divulgado pelo YouTube. Sabemos que o YouTube nem não é nada pago. Atenção, o YouTube, em princípio, eu fui pesquisar, não tem nada pago. Tu tens que divulgar por ti mesmo, ou seja, tu tens que ter como fosse o mérito, não é, para divulgar, e o mérito é todo para Deus, e eu dependo de Deus, mas dependo também de vocês, para divulgar o canal o máximo possível no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Há tantos meios, hoje temos tantos recursos e não custa nada, 5 minutos, 5 amigos são 5 minutos, ou menos. Pronto. No autocarro, com os vossos dados móveis, com o Wi-Fi, partilhem o canal, vai ser uma bênção e Deus irá abençoar-vos tremendamente. Amém? Então, amigos e amigas, vamos começar com a oração. Pai, obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu favor, ao qual nós não merecemos, mas o Senhor nos deu. Obrigado pela cruz, obrigado pela ressurreição, obrigado pela salvação, obrigado por tu voltares e buscares a tua noiva no tempo certo. Obrigado, Jesus, pelo teu amor por nós e pelo ar que respiramos, pelo privilégio que temos de te amar, de te adorar em espírito e em verdade e de todo o nosso coração estar em ti e a nossa mente estão conectadas em ti no mundo espiritual para o mundo físico. Te agradecemos, pois o Senhor é Deus e nunca falha. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Então, eu vou ler dois versículos anteriores, em Lucas 24, 32, e diz: E disseram um para o outro. Quem é que disse um para o outro? Quem é que foi? Um para o outro, quem é que é um para o outro? Né? Então, porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho falávamos e quando abríamos as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a quem? A Simão. Verdade. Apareceu a Simão. Quem é este Simão?
Quem era este Simão? Simão Pedro, que eu vos apresentei agora. Simão Pedro, Jesus apareceu a ele, embora que não esteja nada escrito nos evangelhos sobre o aparecimento de Jesus antes de chegar aos 11 apóstolos, mas há evidências, né, evidências científicas em que contexto? Contexto das escrituras, né, testemunhos, ok? Não é através de métodos empíricos, ou seja, que é dada repetições de experiências que vai dar a comprovação para um dado elemento, para um dado estudo, não é isso? Eu estou a dizer, houve evidências que Jesus apareceu a Simão quando estava sozinho, no seu quarto, digo eu, não sei, estava sozinho em sua casa, deprimido, porque negou Jesus 3 vezes. Negou 3 vezes a Jesus, depois o galo cantar como Jesus também tinha lhe dito, né? Então, Simão Pedro, esse grande homem de Deus, esse apóstolo que Jesus chamou, a verdade, Jesus apareceu a ele como? Consolando. É verdade, no meio das crises é que se vê os grandes heróis. No meio das crises. E quem são esses heróis? É isso que eu vou hoje falar. Eu quero te incentivar a seres um herói. Herói significa, em hebraico, senhor. Significa que Deus é o herói dos heróis, é o senhor dos senhores. Ok? Em grego, herói significa senhor também. Ou seja, herói em grego é senhor. Ok? Soberano. É alguém que é soberano. Mas então, Deus deu-nos soberania? Sim, porque Ele criou-nos à sua imagem, à sua semelhança. Ok? Deu-nos o poder, mas da sua majestade. Há outros que usam a soberania, infelizmente, para o mal. Mas nós usamos para o bem, para o reino de Deus, para que este, quando venha, restitua o que do primeiro Adão se perdeu. Ok? Então, Jesus, ele ressuscitou. Né? Depois de ter ressuscitado, ele apareceu às mulheres, como eu tinha dito no último vídeo, mas Jesus tinha aparecido a Simão Pedro. E estes discípulos que estavam no destino errado, que chama-se Emaús, ou seja, era normalmente 2 estádios, 3 estádios, eu não quero errar, eu até posso ver aqui na escritura para vos dar ao certo 3 estádios, parece que está aqui, não tenho certeza, se alguém souber, corrija, ok? Jesus, 60 estádios, peço desculpa, nem 3 estádios, se fosse 3 estádios era muito mais perto do que é 60 estádios, está aqui, no versículo 13, no capítulo 24. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome é Emaús. Ok? Emaús era um lugar em que os jovens estavam a se distanciar de Jerusalém, da Terra Santa, da Cidade Santa, onde havia o templo, onde os judeus eles se consagravam, onde eles sacrificavam, ou seja, eles estavam a ir para o caminho errado, eles estavam por um caminho oposto ao templo de Deus, oposto à vontade de Deus. Ok? Então, só que Jesus, como ele também falou em parábola, que quando ele tinha 99 e ele das 99 deixava as 99 para ir salvar uma, ele fez isso com 2 jovens. Ele não foi ter com os 11 apóstolos. Eles já eram maduros, já tinham conhecido Jesus, já tinham ficado perto dele. Ele foi ter com 2 discípulos que estavam no caminho oposto a que Jesus tinha ordenado. Ok? E tinha dito para eles. E um desses jovens era Cleopas. E Jesus, no versículo 18, ele pergunta: És tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? Cleopas disse a Jesus. Perguntou a Jesus. Cleopas, peço desculpa, perguntou a Jesus. Então, tu és peregrino e não sabes o que é que acontece? Estás aí aloado ou não sabes? E ele perguntou-lhes: quais? Isso é um ensino para nós. Jesus, ele mesmo, faz a pergunta porque nos quer ouvir primeiro. Tu tens de ser sensível ao ambiente que está na tua volta. Tens de ser sensível ao teu irmão. Não lhe dês respostas antes do tempo. Não dês respostas precipitadas. Faz perguntas, porque pergunta gera interesse. E pergunta
vai dar encontro àquilo que a pessoa se verdadeiramente quer ou não, o que tu queres dar para ela. Eles respondem: eis que dizem a respeito de Jesus, o Nazareno, a que foi um profeta poderoso em obras, palavras diante de Deus e todo o povo. Ou seja, e como os principais dos sacerdotes, os nossos príncipes o entregaram à condenação da morte e o crucificaram. Ok? Ou seja, e nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel, fosse ele que restituísse o poder de Israel, o governo de Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres entre nós maravilharam-se, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também vinham visto uma visão de anjo que dizem que ele vive. Ok? Então, primeiro, estes jovens duvidavam, né, do que as mulheres disseram. Sabiam que ele vive, mas duvidaram, foram para o caminho oposto. Segundo lugar, vimos aqui, nós esperávamos que fosse ele que remisse, eles esperavam um governo libertador de Jesus e não que morresse por eles. Os judeus até hoje esperam pelo Messias, atenção, ok? Que fosse um rabino, eles até esperam pelo Messias, que vai lhes dar o terceiro templo, em que vai ser um mestre fora do comum. Ou seja, fora do comum, e fora do comum eu quero dizer, eles acreditam que é uma pessoa comum, que vai ser um mestre que vai unir todos os povos, ok? No terceiro templo, e nesse terceiro templo ele irá redimir Israel, vai dar a paz a Israel, ok? A paz a Israel e ao mundo, ok? Então, eles acreditavam nisto, mas não acreditavam que o Messias pudesse morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Ou seja, eles acreditavam mais em doutrina de homens do que a doutrina de Deus, a própria de Deus. Okay? Eles acreditavam mais na doutrina de homens do que a doutrina do próprio Deus. E Jesus era necessário ser sacrificado, porque é o que estava, quem olha para a antiga aliança, ok? O sacrifício é feito, é derramado de sangue, e tinha que ser derramado de sangue, para que o Pai assim também ordenasse ao seu povo o que o Pai, e eu estou a falar Ramesh, estou a falar Adonai, do Senhor, Todo-Poderoso, o que o Pai pede, ordena às pessoas, ele faz com muito mais sacrifício, com muito mais louvor, com mais excelência do que aquilo que ele mandou aos homens. E o único que pode se assemelhar e que fez isso como uma sombra de bem futuro, né? Vamos ver, foi Abraão, nosso patriarca, que ia dar o seu próprio filho em holocausto. Esse sim, fez de sobremaneira excelente. Foi o único que eu posso dizer e só ele, o nosso pai Abraão, que começou o judaísmo, que começou a nos dar o exemplo da nossa vida com Deus. Foi a partir de Abraão, ou seja, que ele dá uma sombra, um sinal de revelação divina em que Jesus teria que morrer. Ou seja, Isaac era a representação de Cristo naquele momento, Abraão era a representação de Deus naquele momento, e Abraão disse assim, não, eu vou fazer o que tu me pedes, eu vou-te obedecer. Eu não sei o que estou a fazer, mas eu vou fazer porque tu queres o melhor para mim. E tu é o mesmo que me mandaste para fora da terra, que eu já estava acostumado, habituado. Eu saí da minha comunidade, dos meus negócios, do meu trabalho, da minha fazenda, do meu cultivo, para ir para uma terra que eu nem conhecia, nem sabia onde ir, mas tu me dirigiste e eu vi a tua providência. Eu sei, Senhor, se é Isaac que queres que eu sacrifique, eu vou sacrificar o meu filho. E Deus, o próprio Deus que pediu a Abraão, já tinha pensado em fazer a Jesus. Foi o próprio. Então Jesus, ele ressuscitou. Então, se Deus concedesse o holocausto a Isaac, eu creio que o pai que concedeu fez com que Abraão também fizesse um holocausto a Isaac ressuscitasse. E Abraão tinha essa fé. Abraão tinha a fé. Ele não era um saduceu que não acreditava na ressurreição dos mortos. Ele acreditava na ressurreição dos mortos. Ele acreditava, se o pai me pede em holocausto o meu filho, ele também pode ressuscitá-lo e gerar de novo a vida. E restituir o sangue dele que foi derramado.
Isso é um homem de fé. E eu vou falar de Abraão para Jesus, que é o segundo Adão, que é Jesus é maior do que Abraão. Paulo mesmo, o próprio apóstolo Paulo fala isso à igreja. E ele diz, ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Jesus já apareceu a ti em várias ocasiões. Eu vou dar um exemplo. Se calhar um sem-abrigo e tu não o reconheceste. Jesus já apareceu a ti, muitas vezes, através de uma criança e tu nem ligaste. Jesus já apareceu a ti através do irmão mais humilde, do irmão que até tem a menor função de toda a igreja. E tu ignoraste pela tua função, pela tua excelente empresa, pela tua homilética de teologia que possas ter. Jesus já apareceu a ti em muitas ocasiões. E Jesus aqui apareceu a estes dois jovens. E eles tinham os olhos fechados. Será que tu não estás com os olhos fechados? Jesus mesmo disse, hipócrita, queres tirar o argueiro do olho do teu irmão e tens uma grande trave no teu. Como vais tirar um argueiro do olho do teu irmão se tens uma trave? Se tu não vês. Se tu não vês, vais fazer pior ou queres tirar o argueiro do olho do teu irmão. O que é que isso vai gerar? Vai gerar nada mais e nada menos conflito. Vai gerar retaliação. Vai gerar hipocrisia. Como Jesus disse, hipócritas. Portanto, temos que nos analisar. Tu que julgas o outro e nem tens autoridade para o fazer. Jesus está a dizer isso. Tu que apontas o erro do teu irmão, nem és capaz de ver nele Jesus. Pois é, Simão Pedro, nos dias de hoje, ter negado Jesus muito provavelmente 3 vezes, será que não seria julgado pela igreja hoje? Muito fácil. Hoje vemos Simão Pedro com uma imagem boa, com uma imagem, como é dizer isso, com uma imagem de homem de Deus, de apóstolo de Jesus Cristo. Pronto, teve aquele momento 3 vezes porque teve medo de morrer em nome do Senhor, mas ele morreu em nome do Senhor. Ele morreu por causa de Jesus. Ainda disse, eu não sou digno de ser crucificado como o meu mestre, virem a cruz de ponta para baixo, porque eu não sou digno. O próprio Pedro, é muito fácil ver essa imagem, mas se antes de Jesus aparecer a Pedro, se houvesse um irmão que pecasse, vou dar um exemplo. E eu vou dar um exemplo bem forte aqui. Bem forte. Pedro era apóstolo. E apóstolo significa enviado, mensageiro da palavra de Deus. E um apóstolo hoje em dia é o bispo Rogério Rocha, por exemplo, e o apóstolo Celso, né, da nossa Igreja Batista Renovada. Na Igreja Adventista podia ser um bispo, um apóstolo, não sei como é que eles determinam essa função, ou o nome que dão à função que tem a supervisão sobre todas as igrejas adventistas. Um católico tem um papa, né? Imagina esse cargo de pastoral, vamos dizer um pastor que está um bocadinho abaixo do apóstolo hoje em dia, hoje, não estou a falar aqui, estou a falar hoje, baixo, ok? Imagina se este está de cima, que é o apóstolo, tivesse caído. Ok, negado Jesus. Como é que se nega Jesus? Em pecado. Por exemplo, traição, adultério, entre outros, blasfémia, sair do caminho de Deus. Imagina-se esse apóstolo. E este pastor vai a seguir, cai. Caem os dois.
Os dois caem em pecado. E agora? Qual era a tua imagem sobre estes dois homens? Tu irias amá-lo ou irias odiá-lo? Irias abraçá-lo ou irias ignorá-lo? Pois é. É muito fácil ter uma visão. Se tu disseres que irias ignorá-lo ou odiá-lo, não sei o que vou fazer, não sei o que fazia, Fábio, não sei, realmente não sei, porque eu nunca tive esse episódio. Eu, infelizmente, posso dizer que já estive em vários episódios desses, já vi, mas posso dizer que eu consegui amá-los em testemunho de Cristo. Em testemunho de Cristo. Falhei à primeira, mas depois à segunda, Deus moldou o meu coração, deu-me sabedoria para agir e direção para amar. Pois é muito fácil. Simão Pedro, aqui nos dias de hoje, eu tenho a certeza que seria rejeitado pela igreja por ter negado Jesus 3 vezes. E de certeza ele pode ter sido ignorado ou rejeitado pelos outros apóstolos. Não sabe. O mesmo Pedro que rejeitou Paulo porque Paulo perseguia os cristãos foi rejeitado pelos apóstolos, eu acredito. Mas a diferença é que Jesus apareceu na vida dele. Eu não sei o que é que Jesus disse, mas imagino que Jesus tenha dito assim: Pedro, não te preocupes. Eu entendo, eu coloco no teu lugar, eu entendo o teu lado naqueles 3 episódios da tua vida, do meio da pressão, do meio de tanta angústia, de tanta, ou seja, de tanta fraqueza. Eu entendo como as pessoas olhavam para ti como um dos meus. Eu entendo. Embora me tenhas negado 3 vezes, eu morri por ti na cruz. Eu morri por um pastor que vai apacentar as ovelhas, que me negou 3 vezes, que me adulterou, que me traiu, porque negar Jesus é trair Jesus, não se esqueça. Mas a diferença de ti, Pedro, e do Judas Iscariotes, traidor que me entregou para a cruz, é que tu te arrependeste e te converteste verdadeiramente aos meus caminhos. A minha pergunta que eu faço é o seguinte: será que tens sido cristão verdadeiramente para aquele pastor que caiu, ou para aquele apóstolo, para aquele padre, para aquele papa? Ou seja, tens sido cristão verdadeiramente para perdoá-lo, ires visitá-lo à sua casa, ou mandar uma mensagem, que hoje até temos tecnologia para isso, e visitá-lo e dizer: apesar de tudo, eu reconheço o teu trabalho, reconheço a obra que tu fizeste em Cristo Jesus e sei o homem de Deus que verdadeiramente és. E sei que Jesus está contigo. Será que somos capazes de fazer isso? Jesus foi. Sendo traído, ou sendo negado 3 vezes, Jesus restituiu a identidade de Pedro. E o fez o primeiro pastor, inaugurando a Igreja de Cristo no mundo. E Pedro fez a diferença até um gentil chamado Cornélio, em que converteu toda a família e os batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E avivou Israel. Sendo perseguido, blasfemado, também traído e também ignorado. É verdade. Pedro foi perdoado por ter negado 3 vezes Jesus, depois do galo cantar, como ele prometeu. E o que eu vejo aqui é: eu quero amar como Jesus. E a minha oração de hoje sobre esta palavra é: Jesus, por favor, que eu ame igual a ti. Mesmo um apóstolo, um pastor, um padre, um bispo, arcebispo, no caso da Igreja Católica, um papa, um pastor da Igreja Adventista, seja quem for, cair, um irmão, seja diácono, presbítero, cair, eu quero estar lá para abraçá-lo e dizer que Jesus o perdoou e quer restituir ao mesmo lugar aonde ele tinha caído. Eu quero ser um impulso como cristão. Cristo pequenino significa cristão, de amar o meu próximo como a mim mesmo
E eu como a mim mesmo é, Jesus me amou tanto, eu amei, eu tive prazer tanto nesse amor que eu quero amar como Ele ama. É isso que significa o segundo e grande mandamento. É isso que Jesus fez com Pedro. E tu? O que é que vais fazer hoje? Pensa nisso. Deus te abençoe.